E se 15 decisões, ou atitudes, de um homem pudessem redesenhar o seu destino? Davi viveu isso de forma concreta. De pastor de ovelhas, quase ignorado por sua própria família, até o trono de Israel. Sua vida é um mapa de escolhas que trazem transformação quando alinhadas ao coração de Deus. Não estou prometendo fórmulas mágicas. Estou propondo princípios que, aplicados com fé e perseverança, podem alterar o rumo da sua história. Ao caminhar por estas 15 lições, imagine quais passos você pode dar hoje que, daqui a um ano, parecerão a origem de uma nova trajetória. Davi não é apenas um personagem distante, é alguém cuja jornada mostra que Deus vê além das aparências, que a promoção costuma nascer na fidelidade do cotidiano, que o arrependimento verdadeiro restaura, e que a adoração muda o coração. Vou apresentar cada lição com a referência bíblica, um breve quadro do episódio, o princípio que podemos extrair e uma orientação prática que você pode começar a viver já. Se este formato te edifica, curta e inscreva-se. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas lições hoje. A primeira lição é simples e radical. Deus vê o coração. 1 Samuel 16:7. Quando Samuel olhou para os filhos de Jessé, ele julgou pelas aparências, tamanho, presença, postura. Mas Deus disse que não fazia assim. Davi, o menor e o mais improvável aos olhos humanos, tinha um coração conforme Deus. Isso nos confronta. Quantas vezes medimos valor por títulos, currículo ou aparência? A aplicação prática é clara. Faça um inventário de motivações esta semana. Reserve tempo em oração e escreva em um diário o que move suas escolhas. Busca de aprovação, medo, ambição ou amor por Deus. Pergunte: por que estou fazendo isso? Deixar que Deus revele motivações é o primeiro passo para redirecionar o destino. A segunda lição mostra que ser escolhido pode acontecer apesar da descrença humana. 1 Samuel 16:11-13. Quando Samuel chega, ninguém acreditou que o filho mais novo poderia ser o ungido. Ainda assim, Deus escolheu Davi. Isso nos lembra que o olhar divino nem sempre coincide com a opinião popular ou familiar. Se você está sendo subestimado, não use isso como sentença. Use como oportunidade para confiar na vocação que Deus tem para você. A ação prática. Anote 3 áreas em que você se sente subestimado e, diante de Deus, peça coragem para persistir. Não precisa provar nada a ninguém. Prove a Deus sua fidelidade no que Ele lhe confia. A terceira lição. A unção inaugura, mas o processo forma. 1 Samuel 16:13. A unção não é atalho para sucesso instantâneo. É o começo de uma caminhada de lapidação. Davi foi ungido, mas passou por treinos, provações e serviço até assumir tudo que Deus tinha para ele. Isso significa que seu chamado pode não vir com velocidade, mas com profundidade. A prática concreta é estabelecer disciplina. Escolha uma habilidade ou hábito relacionado ao seu chamado e trabalhe nela diariamente por 30 minutos. A fidelidade no processo revela caráter. Lembre-se, Deus unge, mas o tempo e as circunstâncias forjam a confiança, a sabedoria e a resistência necessárias. A quarta lição ensina que humildade abre portas, orgulho fecha. 1 Samuel 16:21. Antes de ser rei, Davi serviu na corte, tocando harpa para Saul e cuidando das necessidades do rei. Ele não exigiu tratamento real, serviu onde estava. Humildade não é se diminuir. É reconhecer posição e propósito sem usar as pessoas como degraus. Se você busca mudança de destino, a humildade normalmente é uma via de mão dupla. Abre oportunidades e preserva relacionamentos. Pratique servir anonimamente esta semana. Encontre uma necessidade no seu círculo, no trabalho, na igreja, em casa, e atenda sem alarde. Veja como a atitude transformadora de servir muda seu coração e as portas ao seu redor. A quinta lição é que fidelidade no pouco precede promoção. Lucas 16:10. Jesus nos lembra que quem é fiel no mínimo será fiel no muito. Davi cuidou de ovelhas, aprimorou-se na música, na coragem diante de animais que ameaçavam o rebanho.
Tudo isso o preparou para desafios maiores. Pequenos atos de responsabilidade hoje são sementes de maiores responsabilidades amanhã. O exercício prático. Escolha uma tarefa pequena e frequente que você costuma negligenciar e comprometa-se a fazê-la com excelência durante 21 dias. Observe a mudança de reputação e de caráter que surge quando somos confiáveis nas pequenas coisas. A sexta lição desafia o medo com fé. Enfrente seus gigantes com a coragem que vem de Deus. 1 Samuel 17:45. Davi não entrou naquele combate dependendo de sua experiência militar. Ele declarou sua confiança no Senhor. Golias representava não apenas um homem, mas um sistema de medo que amedrontava todo um povo. Quando você enfrenta um gigante, uma dívida, um diagnóstico, uma relação quebrada, a coragem não é ausência de medo, é agir ainda assim, confiando em Deus. A aplicação prática. Identifique um gigante em sua vida e verbalize sua fé sobre ele. Escreva uma declaração de confiança de uma frase e repita-a diariamente enquanto toma um passo prático para enfrentar a situação. A sétima lição complementa a anterior. Confie em Deus mais do que em sua habilidade. 1 Samuel 17:37. Antes de enfrentar Golias, Davi recordou como Deus o havia livrado do leão e do urso quando cuidava das ovelhas. Sua experiência com Deus, e não seu próprio talento, foi a base da vitória. Isso nos ensina a lembrar das fidelidades passadas como suporte para as crises presentes. A prática é simples e poderosa. Faça uma lista de 3 momentos em que Deus foi fiel na sua vida. Guarde-a no seu celular e leia sempre que a ansiedade aumentar. Cultivar memória espiritual fortalece a fé para o presente. A 8ª lição é um aviso. Cuidado com atalhos quando estiver cansado. 1 Samuel 27:1. Em um momento de cansaço e medo, Davi escolheu se refugiar entre os filisteus. Um passo motivado pela pressão e pelo medo, não pela confiança em Deus. A exaustão pode nos levar a decisões que comprometem caminho e caráter. Quando a pressão apertar, a prática necessária é pausar e consultar. Antes de uma decisão grande, durma sobre ela, peça aconselhamento sábio e ore pedindo direção. Mantenha uma lista de conselheiros confiáveis a quem recorrer em momentos críticos. A 9ª lição nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30. Davi experimentou altos e baixos emocionais. Ele sabe expressar desespero e também gratidão. O Salmo nos ensina que a experiência humana inclui dor, mas Deus transforma e restaura. Se você está passando por um vale, permita-se lamentar e, ao mesmo tempo, lance mão da esperança ativa. Escreva um ato de gratidão por dia durante 7 dias. Mesmo em meio ao sofrimento, exercitar a gratidão prepara o coração para a amanhã que virá. A 10ª lição trata do pecado e do arrependimento genuíno. Salmo 51, 2 Samuel 12. Quando Davi pecou com Batseba e planejou a morte de Urias, o profeta Natã o confrontou. O arrependimento de Davi, expresso em Salmo 51, é sincero, doloroso e transforma. Mas houve consequências. A família sofreu e nem tudo foi apagado. Isso nos ensina que arrependimento é responsabilidade séria, implica confissão, restituição quando possível e aceitar consequências. A prática imediata. Se há pecado não confessado, escreva-o e, em oração, confesse a Deus. Procure reconciliação com quem foi ferido quando isso for possível e seguro. Entenda que restauração muitas vezes envolve processos e mudanças concretas de comportamento. A 11ª lição é sobre adoração verdadeira, de coração, Salmo 63. Em situações de carência e perseguição, Davi buscou a presença de Deus com intensidade. A adoração que transforma não é apenas canto, mas uma vida orientada por reconhecimento e dependência. Adorar em meio à dificuldade muda a perspectiva e sustenta o caminhar. Uma ação prática. Crie um tempo diário de adoração de 5 minutos, não para pedir, mas para declarar quem Deus é e agradecer pelo que Ele já é em sua vida. Faça isso por uma semana e observe como muda sua reação às circunstâncias.
A 12ª lição volta ao pastor bom. Confiar em Deus como pastor que provê e guia. Salmo 23. Davi, ex-pastor, escreveu sobre o Senhor como pastor que conduz, restaura e protege. Esse salmo é um antídoto contra a ansiedade e pressa. Ele nos ensina a descansar na provisão e na direção divina. A aplicação prática é estabelecer um hábito de entrega. Todas as manhãs, entregue uma preocupação específica a Deus em oração e escreva uma pequena frase de confiança. O Senhor é meu pastor. Eu confio. Faça isso por 30 dias e avalie como a preocupação perde peso frente à confiança. A 13ª lição ressalta consultar a Deus antes de agir. 1 Samuel 38. Quando os amalequitas atacaram e levaram cativos, Davi consultou o Senhor antes de perseguir os inimigos e resgatar seu povo. Tomar decisões espiritualmente sem orientação pode levar a estratégias falhas. A prática é simples. Antes de decisões importantes, faça 2 coisas. Ore e busque um conselho sábio. Não transforme a consulta em ritual vazio. Escute também o que Deus lhe mostra no silêncio e nas Escrituras. Isso diminui os atalhos e aumenta a precisão de suas escolhas. A 14ª lição ensina a esperar o tempo de Deus. 2 Samuel 5:4-5. Davi foi ungido e teve que esperar até o momento certo para realmente assumir o reinado pleno. Aprender a esperar ativa e pacientemente é um componente essencial da maturidade. Esperar não é inação. É preparar-se bem enquanto o tempo de Deus chega. A aplicação prática. Identifique uma promessa ou um sonho que você tem aguardado e liste 3 passos práticos de preparação que pode fazer agora. Estudar, treinar, reconciliar relacionamentos, enquanto confia no tempo divino. A 15ª e última lição nos lembra que o final dos que confiam em Deus é vitória, mesmo que a jornada seja marcada por lutas. 2 Samuel 22. No Cântico de Davi, ele reconhece a vitória como obra de Deus. Deus foi sua rocha, sua salvação. Isso não anula as dores, os erros ou as consequências, mas aponta que, ao final, a fidelidade de Deus produz um legado de redenção. A aplicação prática. Escreva hoje uma pequena declaração de fé sobre seu futuro. Uma frase que reflita confiança em Deus e coloque-a num local visível. Mais que pensamento positivo, é um exercício de confiar na história que Deus está escrevendo, mesmo quando você não enxerga a página inteira. Ao olhar para essas 15 lições juntas, há um padrão que emerge. Davi foi escolhido por um olhar que enxerga o coração. Foi formado nas pequenas tarefas. Foi testado pelo medo e pela tentação. Caiu, arrependeu-se e voltou a adorar. E terminou reconhecendo que toda vitória é dom de Deus. Nenhuma lição é uma fórmula garantida, mas todas são trilhas que, se trilhadas com fé, podem alterar o curso da sua vida. Então, escolha uma lição para esta semana. Pode ser a prática do inventário de motivações, o ato de servir anonimamente, a confissão sincera ou o hábito diário de gratidão. Faça um compromisso concreto. Escreva o passo que você dará e compartilhe nos comentários qual lição escolheu. Se quiser, faça esta oração de entrega agora, com suas próprias palavras, ou use esta sugestão. Senhor, reconheço que tens me chamado e que preciso da tua ajuda para caminhar. Revela meu coração, corrige minhas motivações, dá-me coragem para enfrentar o que preciso e humildade para servir. Perdoa-me onde errei, dá-me força para restaurar e perseverar. Guia meus passos e faz de mim um instrumento da tua vontade. Amém. Depois, leia Salmos 23, 30, 51 e 63 nos próximos dias. Deixe que essas palavras penetrem seu coração. Escolha uma das 15 lições. Aplique-a esta semana e volte aqui para contar o que Deus fez. Se este conteúdo ajudou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais lições bíblicas e, sobretudo, mantenha-se firme na prática diária. O destino não é apenas circunstância, é consequência de escolhas moldadas pelo Senhor. Que Deus te guie nessa jornada.